Seja com a paz do Senhor, amém, irmãs? Eu quero agradecer, ao pastor Israel, a Lia, por essa oportunidade, de nós podermos estar aqui hoje em comunhão com o reino de Deus, As irmãs podem sentar, É um momento assim muito especial, irmãos, quando eu vejo esse trabalho, da igreja se disponibilizando, da igreja se levantando, para poder ter um tempo com Deus, ter uma intimidade com o Senhor, Porque esse momento aqui, irmãs, é um momento de uma intimidade com Deus. Você sai da sua casa, Você deixa os seus afazeres, para poder estar aqui adorando o Senhor, louvando o nome dEle. Muitas vezes a gente lançando diante do Senhor as nossas queixas, E quando a gente olha para a palavra do Senhor, lá em Filipenses, que foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, Paulo ele tinha um cuidado muito grande com a igreja de Filipe. A igreja de Filipe, ela foi a primeira igreja fundada por Paulo. E Paulo, ele tinha um zelo por aquela igreja, por quê? Porque ali Paulo foi muito abençoado. Paulo foi um homem que na igreja de Filipe, a igreja vivia em constante oração pela vida dele, os irmãos ofertavam na vida deles, os irmãos tinham um amor muito grande pela vida de Paulo lá em Filipe. Então Paulo estava debaixo de uma cobertura espiritual daquela igreja. Então quando Paulo, ele escreve a carta aos Filipenses, Paulo, ele leva uma consideração muito grande que é a gratidão. É uma demonstração de gratidão que Paulo tinha com aquela igreja, pelo zelo, pelo cuidado, pelo amor. E eu tenho certeza que esse zelo, que esse cuidado, o Espírito Santo tem com cada um de nós. E se nós estamos aqui nesta manhã é porque Deus marcou conosco esse encontro. Eu estou acordada desde as 4 horas da manhã, porque eu estou numa equipe de um trabalho que nós estamos levantando aqui na cidade de Anápolis, que chama o trabalho chama Tua Mesa Cura. É um trabalho voltado para mulheres. Nós somos uma equipe de mulheres que nós estamos fazendo visita, nós estamos em busca de mulheres que estão sofrendo, em busca de mulheres que não têm paz, em busca de mulheres que têm depressão, em busca de mulheres que têm problemas familiares, problemas conjugais. E Deus nos levantou uma equipe no centro de transformação. E nós temos um trabalho toda semana, onde nós reunimos mulheres para nós tratarmos das nossas emoções em Cristo, para nós sermos curadas, para nós sermos transformadas, porque o nosso propósito em Cristo Jesus é impactar essa cidade, é trazer mulheres para o reino de Deus, é trazer mulheres para a presença do Senhor. E nós começamos uma campanha todo sábado, às 4 horas da manhã, a gente desperta, a gente entra numa chamada de vídeo e a gente começa a orar. A gente começa a buscar a presença de Deus. Por quê, irmãos? Porque se o Senhor não for conosco, nós não temos como fazer nada. Nós não damos conta de nada. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor veio com você. É porque o Senhor te despertou, é porque o Senhor te trouxe. Então saiba você que nesta manhã, você está aqui, irmão, um momento especial da sua vida. Porque eu acredito que não existe momento mais especial na vida de uma mulher, de um homem que serve a Deus, a não ser o momento da sua intimidade com Deus. E esse momento aqui ele é reservado por intimidade com o Senhor. Às vezes a gente chega na igreja, que eu já cheguei muitas vezes, triste, angustiada por causa de um problema. Às vezes a gente chega na igreja com uma dor, com uma situação difícil, que a gente deixa na casa da gente, que a gente vai carregando diante do tempo, as lutas, muitas vezes aflige as nossas emoções. E quando nós entramos na presença de Deus, irmãos, ali nós encontramos um Pai, nós encontramos um Deus que nos fortalece. Porque toda vez que você se apresenta ao Senhor, a gente sai de uma forma diferente. E eu tenho certeza que é assim que nós vamos sair daqui nesta manhã. Nós vamos sair revigoradas, nós vamos sair cheias da presença de Deus. Porque o que Paulo quis dizer aos Filipenses foi isso, que nós não nos desanimássemos, irmãos, que nós não podemos nos desanimar por causa de nada. Nenhuma situação pode desanimar a sua vida na presença de Deus, porque a nossa caminhada não é aqui, irmãos. Nós estamos diante de uma caminhada para a eternidade, onde nós vamos ter um descanso, onde nós vamos ter um refrigério. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos aperfeiçoar a nossa vida em Cristo. Nós precisamos estar na presença de Deus. Eu vou ler o texto, que a Lia me passou, que é Filipenses 3. E nós vamos tirar algumas lições aqui desta palavra, Eu orei muito durante a semana, desde quando a Lia me chamou, Porque eu sou pecadora.
mas eu tenho um amor muito grande pela obra de Deus. Deus me deu um amor muito grande, um zelo muito grande pela obra do Senhor, né? E eu tenho muito carinho por vidas, irmãos. Eu tenho um amor muito grande por vidas, né? E eu decidi, eu sou viúva, eu decidi dedicar a minha vida ao Senhor. Todos os dias que o Senhor me der de agora para frente, eles serão todos para o reino de Deus. Eles serão todos para servir a casa do Senhor, né? Porque eu tenho esse desejo dentro da minha alma. Eu tenho esse desejo dentro do meu coração de não chegar diante do Senhor com as minhas mãos vazias. Eu quero apresentar, né, as minhas obras diante do Pai, né? Porque eu sei que nós vamos ter galardões, né? Então, mas isso é o amor, irmãos, que estimula a gente a se doar para o reino de Deus, né? Então, eu queria que os irmãos abrissem aí Filipenses 3, a partir do verso 12, né? Nós vamos ler, né? E você já começa a glorificar a Deus. Amém. Aqui é um lugar, irmãos, que nós temos liberdade de adorarmos o Senhor. Nós temos liberdade de glorificar o nome do Senhor. Essa aqui é a sua casa. Essa aqui é a sua casa. É um lugar que você tem todo o direito de adorar a Deus, né? Porque quanto mais nós adorarmos, quanto mais nós nos humilharmos na presença de Deus, mais a presença do Espírito Santo, ela é manifestada em nosso meio. E nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, nós precisamos muito da presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos que o Espírito Santo ele nos conduza, ele nos direcione. Tem muitas pessoas se perdendo até mesmo dentro da casa do Senhor, porque não tem o direcionamento do Espírito Santo na sua vida, porque não busca essa intimidade com Deus, né? Então aqui, irmãos, eu vou ler aqui, Filipenses 3, a partir do verso 12, diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E eu lendo o livro de Filipenses, como eu disse, né, a carta de Filipenses, ela foi escrita por Paulo. Ele estava preso, né? Porque Paulo, ele foi um homem chamado, vocacionado por Deus. Ele foi perseguidor do Evangelho. E quando nós olhamos para a história de Paulo, irmãos, nós podemos tirar experiências extraordinárias para a nossa vida. Um homem que perseguia Jesus, que teve um encontro com Jesus, e que a sua vida foi transformada. E Deus tornou Paulo um homem cativo à sua lei. Porque Paulo era um homem cativo à lei do Senhor. Porque Paulo desejou estar com Cristo a partir daquele momento que Deus o encontrou. E Paulo ele desejou ter Deus como missionário do Senhor. Paulo foi um grande missionário, irmãos. Se nós estudarmos a palavra de Deus, se nós buscarmos dentro da palavra de Deus referência, conteúdos para a nossa vida, nós vamos entender que Paulo foi um dos maiores missionários que passou pela face da terra, né? E nós temos lições extraordinárias para tirar com ele, né? Um dos objetivos de Paulo, como eu disse, né, o propósito dele, irmãos, nessa carta a Filipenses era gratidão. Paulo expressou àqueles irmãos a gratidão e a preocupação que ele tinha com aquela igreja. Por que Paulo tinha preocupação com aquela igreja? Porque há muitas adversidades dentro da igreja. Há muitas adversidades nos nossos pensamentos. Há muitas adversidades no nosso coração, irmãos. Nós somos cheios de adversidades. A gente entra para a igreja, nós não somos perfeitos. Nós buscamos um aperfeiçoamento. E quando eu leio aqui, irmãos, quando Paulo diz da vocação dele, que Paulo inspira os irmãos a permanecerem fiéis para encontrar o alvo, que é a eternidade com Deus, porque aqui Paulo fala claramente que não é nessa vida que não, irmãos, é uma eternidade com Deus. Mas nós precisamos ser aperfeiçoados enquanto nós estivermos aqui, porque nós temos uma mente que vive nessa terra, nós temos um corpo que é coordenado pelos movimentos dessa terra. Então Paulo, irmãos, quando ele traz essa palavra aos irmãos ali de Filipenses, em gratidão por tudo aquilo que eles fizeram com ele, Paulo, ele fala para os irmãos: esqueça o vosso passado, hoje vocês têm uma vida nova. Muitas coisas do nosso passado, irmãos, é difícil esquecer, porque a gente aceita Jesus, mas a gente não fica isento aos nossos pensamentos passados.
Mas uma das adversidades uma das coisas que me chamou a atenção aqui, quando eu li, estudei sobre Paulo, né? Paulo, ele pede aos irmãos, né? Deixa o vosso passado para trás. Deixa as coisas que passaram para trás. Porque agora nós temos um caminho. Nós temos um destino. Nós não estamos mais sem destinos. Nós temos um destino. E o nosso destino foi encontrado em Cristo, né? Deus tem um direcionamento para a nossa vida. Por isso que no princípio eu disse que tem pessoas, até mesmo dentro da igreja, que estão perdidas, porque elas não estão direcionadas naquele alvo, centralizadas naquilo que Paulo nos ensina a estarmos centralizados. Muitas vezes nós focamos o nosso coração nas dores, nos ressentimentos, na nossa soberba, no nosso orgulho. Irmãos, nós precisamos ser moldados. A gente não se deixa moldar. A gente não deixa Deus trabalhar dentro de nós. A gente vem do jeito que a gente está e a gente quer continuar do jeito que a gente está. Só que Paulo nos instrui, irmãos, que nós não podemos ser aquela pessoa lá do passado. Eu não posso ser Eliane de 15 anos atrás, porque hoje eu tenho uma identidade, e a minha identidade ela está em Cristo, ela está no Senhor. Eu não posso ficar remoendo aquela pessoa que eu fui lá atrás, não, irmãos. Eu preciso de uma transformação, porque é essa transformação que vai me alinhar ao querer de Deus, à vontade de Deus. Tem 2 semanas, eu tive um sonho, eu deitei, eu estava assim muito angustiada, porque o casamento da minha filha está uma bênção, né? E deitei muito angustiada, e eu dormi, e quando eu dormi, eu fui embora. Deus me levou para a eternidade. Irmãs, não tem como a gente explicar o lugar da eternidade, não tem explicação, eu não sei explicar. E quando foi umas 4 horas, eu acordei, porque eu tenho o hábito de acordar 4 horas da manhã para orar todos os dias, eu acordei, irmãos. Quando eu acordei, que eu vi que eu estava aqui nessa terra, eu chorei igual uma criança. Eu disse, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me trouxe de volta? Por que o Senhor não me deixou lá? Eu comecei a contender com Deus. Eu chorei durante 3 dias. Irmãos, eu chorei porque eu não sei explicar a sensação do lugar que eu estava. Só sei que é um lugar, irmãos, onde eu recebi um descanso. Eu recebi uma paz. Eu recebi uma presença tão grande de Deus na minha vida, que eu não queria mais estar aqui, porque isso aqui não vale a pena. Eu entendi que não valia a pena eu estar aqui mais, irmãos. E eu ficava, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E comecei a chorar, e meus meninos preocupados comigo. Eu falei, gente, Deus, Ele me mostrou o lugar do meu descanso. Ele me mostrou a eternidade. Não tem como se comparar essa terra. Para que eu quero viver nessa terra? Se tem um lugar onde existe um refrigério que esta terra não explica. Irmãos, e fiquei ali contendendo com Deus, orando, e fui para oração, fui para humilhação, fui buscando o Senhor. E de repente, irmãos, eu falava, Senhor, fala comigo, o Senhor está perto de me levar, o que o Senhor quer de mim? Aí eu fui entender, irmãos, aqui dentro da palavra do Senhor, se eu permanecer fiel até o fim, é esse o lugar que o Senhor tem reservado para nós. A eternidade com Ele. É um lugar de refrigério, um lugar de descanso, um lugar de paz. Mas tem uma vírgula no caminho, né? Tem barreiras para serem enfrentadas. Eu preciso permanecer fiel. Eu não posso desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu preciso prosseguir como Paulo nos ensina nesta manhã o alvo. Eu preciso olhar para Cristo, irmãos, e não deixar que nada tire os meus olhos da cruz. Eu preciso colocar a cruz como referência todos os dias da minha vida. Aonde está a sua dor? Aonde está a sua dificuldade? Aonde está o seu problema desta manhã? Eu quero dizer para você que tem uma cruz à sua frente. Tem uma cruz e você precisa olhar para ela de forma que você entenda que ela está vazia. Porque é isso que Paulo nos inspira quando ele diz para a gente manter a nossa vida focada no alvo que é Jesus. Ele já fez o sacrifício pela minha vida e pela sua vida. E tudo que nós precisamos é prosseguir. Prosseguir, irmãos, em busca de uma vida reta com Deus, de uma vida de santidade,
de uma vida onde a gente não tenha soberba, onde a gente não tenha orgulho, onde você não tenha medo de se aproximar de uma irmã aqui dentro da igreja, abraçar ela, orar por ela. A gente viver em unidade de fé, irmão, você carregar o fardo do outro. Irmãos, hoje ninguém quer carregar o fardo do outro, porque você pensa que o seu é pesado demais. Se você colocar um pouquinho do outro junto com o seu, o peso vai ser maior ainda. Irmãos, mas nós temos Cristo, nós temos um Deus, nós temos um Pai, nós não somos órfãos, nós temos uma paternidade celestial para cuidar de nós todos os dias, nós temos Deus para nos ajudar em todas as situações da nossa vida. E aqui, irmãos, eu tirei algumas palavras, como eu disse, né? A gente não precisa preocupar com o futuro. Às vezes a gente fica tão preocupado, o que vai ser amanhã? O que vai ser daqui a um ano? O que vai ser daqui a 10 anos? Nós perdemos o irmão Paulo, quinta-feira, né? Foi quinta. E o irmão Paulo, ele tocava na nossa igreja há muitos anos, um homem com algumas dificuldades. O irmão Paulo não enxergava e serviu o Senhor com muita alegria. O irmão Paulo, ele foi um pioneiro ali na primeira igreja. E de repente, irmãos, veio um infarto fulminante e ele foi embora. E nós nos despedimos dele ontem pela manhã, pela última vez. Mas assim, eu acredito que Deus levou ele para o descanso eterno. E eu até comentei com algumas irmãs na igreja ontem, foi o velório mais bonito que a primeira igreja presbiteriana fez durante todo o tempo que eu estou lá. Irmãos, foi um velório assim, voltado para muito pranto, mas com muito louvor, com muita adoração. A gente entendendo que a nossa dor, ela vai passar, mas o descanso dele já estava garantido na eternidade. Porque ele foi morar com o Pai, ele retornou para o lugar onde Deus um dia o chamou. E esse é o meu caminho, é o seu caminho, é o caminho de todos nós, né? E a gente tem que aprender a lidar com essas situações. Porque muitas vezes a gente não consegue lidar com percas, a gente não consegue lidar com o futuro. A gente faz propósito, às vezes aquilo não acontece, a gente fica frustrado, a gente fica triste, a gente quer culpar as pessoas, a gente quer culpar a Deus pela nossa dor, pelos nossos erros. Eu digo isso, pelos nossos erros, porque eu venho de uma vida de muitos erros, irmãos. Quando Deus me resgatou, eu era uma mulher muito sofrida, eu era uma mulher muito judiada pela vida. Minha mãe me abandonou, eu era pequena, tinha 8 anos de idade, e eu trouxe muitas dores no meu coração, muitas feridas, que eu não conseguia tratar elas, sabe, que eu tinha revoltas, né? Eu tinha dores tão profundas, irmãs, que eu era uma pessoa revoltada, eu era uma pessoa que eu não tinha amor por nada. Para mim a vida ia se levando e tudo bem, mas quando Deus me encontrou, que eu decidi, né, aceitar Jesus e deixar Deus me moldar, irmãos, a minha vida foi transformada, eu me tornei uma pessoa diferente, eu me tornei uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais humana. Hoje eu sinto a dor do meu próximo. E quando Paulo ele nos exorta a gente a cuidar um dos outros, Paulo ele nos dá essa advertência porque ele sabe que aqui não vai ser fácil você caminhar sozinho, não vai ser fácil caminhar sozinho. Então nós não temos que estar preocupados com o futuro, nós não temos que estar preocupados com as coisas que a gente quer, porque a palavra de Deus diz que a nossa obediência, ela gera o nosso milagre. Quando nós somos obedientes à palavra do Senhor, quando nós andamos prosseguindo por algo que é Cristo, irmãos, Deus traz tudo à nossa mão. Ele traz, Ele facilita as coisas. Eu vejo a facilidade de Deus na minha vida. Eu vejo como Deus facilita situações que às vezes eu quero entrar e às vezes eu tenho medo, eu peço permissão para Deus para me fazer. E quando Deus permite, irmão, tudo fica fácil. Não há impedimento, não há barreira na nossa vida. Quando nós estamos centralizados no nosso alvo, que é Cristo, né? Assim, a metáfora da nossa corrida, né, que é usada como determinação, olhando para o prêmio, né, da soberania, da vocação de Deus em Cristo Jesus. É assim que nós devemos nos aperfeiçoar a cada dia. Eu estou aqui, mas eu tenho uma vocação e eu tenho um objetivo, que o meu alvo é Cristo Jesus, porque esse é o único alvo que eu e você precisamos ter. Nós não precisamos ter preocupações. Eu leio todos os dias Romanos 12, verso 1 e verso 2, que a minha mente ela seja transformada
para que eu possa conhecer qual boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Porque se a minha mente ela não for transformada em Cristo, eu não tenho como conhecer a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Porque a nossa maior batalha, irmãos, não é o nosso corpo. A nossa maior luta é a nossa mente. A nossa mente é o nosso ponto de batalha, é o nosso ponto de guerra. E quando a palavra do Senhor lá em Romanos diz que a nossa mente precisa ser transformada, ela precisa ser uma mente voltada para Cristo. Ela precisa ser uma mente onde você coloque Deus sempre em primeiro lugar na sua vida. Que Ele seja prioridade. Que o Espírito Santo de Deus, seja prioridade nas nossas vidas. Que Ele seja o primeiro em todo o tempo da sua vida. Que o Senhor seja o primeiro em tudo. Que Ele seja o primeiro na sua família. Que Ele seja o primeiro nos seus filhos. Que Ele seja o primeiro nos seus sonhos, nos seus projetos. Na sua intimidade com Deus, irmãos. Porque nós precisamos priorizar a nossa intimidade com Deus. Irmãs, a presença de Deus é o lugar de maior segurança que nós podemos ter. Não existe outro lugar seguro. Não existe nessa face da terra um lugar que nos traga segurança a não ser a presença de Deus. Por isso, Paulo ele nos exorta, a nossa persistência diária em prosseguir na caminhada, em não desfalecer. Você está com dor, você vai. Você está chorando, você vai. Você está passando enfrentamentos na sua vida financeira, você vai. Porque Deus cuida dos lírios, Ele cuida dos campos, Ele cuida dos pássaros. Imagina a nossa vida, que somos seus filhos. E às vezes a gente não aceita a paternidade celestial. Muitos cristãos que a gente tem andado, conhecido pessoas, muitas pessoas por causa de abandono, por causa de problemas conjugais, muitos filhos perdem a essência da paternidade. Quando meu pai morreu, eu morava em Minas e eu vim para o sepultamento do meu pai lá em Santrelândia. E eu fiquei muito abalada com a perda do meu pai, porque ele era uma das referências que eu tinha, porque eu não fui criada com a minha mãe. E ele era uma referência muito boa na minha vida. E quando eu cheguei lá perto daquele caixão que eu ia desmontar lá em cima, que a gente sofre mesmo, que a gente é humano, e Deus nos permite esse sofrimento. Deus não nos isenta do sentimento da perca. Aí eu ia desmaiar lá em cima daquele caixão, uma voz falou para mim, ele foi, mas eu estou aqui. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, tem hora que as pessoas pensam que eu sou fria, mas eu aceito com naturalidade a perca. Deus me ensinou a aceitar a perca. Naquele momento ali, quando Deus falou para mim, ele foi, mas eu estou aqui, nunca mais eu chorei por causa de perca de ninguém. Choro porque a gente se emociona, mas eu não sofro, eu não remoo aquela dor dentro de mim. Eu não digo, eu não aceito, eu não quero. Quem sou eu para contender contra a vontade de Deus? Quem sou eu para não aceitar o querer de Deus? Porque Deus é dono da nossa vida, irmãos. Quando Ele quiser, Ele leva sim, não é? E quem dera Deus levasse todos salvos, para que ninguém se perca. E eu olhei assim para o meu pai, eu vi uma gentileza de humildade no rosto dele, ele ali naquele caixão. Eu falei, obrigado, Senhor, ele morreu com o Senhor, ele foi com o Senhor. Porque meu pai tinha aceitado Jesus, meu pai era um homem doente, tinha muitos enfrentamentos, mas a fé dele, além de sábio, estava ali firme. Ele não desviava do caminho, nem diante das adversidades, de muitas enfermidades que ele tinha. E às vezes a gente tem uma enfermidade hoje, a gente reclama. Irmão, se Jesus não te curar, se a sua alma estiver sarada, glorifique ao Senhor por isso. Porque uma alma curada resiste todas as dores que esse corpo muitas vezes precisa passar. Tem pessoas que elas vão ser curadas, elas vão receber o benefício dos dons de maravilha, mas se não receber, irmãos, não tem problema não. Sabe por quê? Porque esse corpo na eternidade ele vai ser transformado. Irmão, se eu for contar para vocês os problemas que os médicos falam que eu tenho, não era nem para mim estar aqui hoje. Era para mim estar deitada, prostrada, sem nem fôlego de levantar. Porque quando a gente vai em busca de algum socorro na medicina, dependendo da nossa mente, a gente perde a fé, não é, irmã? Você volta sem fé. Porque o inimigo, ele tem uma artimanha tão grande de muitas vezes enfrentar a gente, que a gente pode sair de consultórios mais doente do que você entrou. Sabe?
Esse dia o médico falou para mim, como que a senhora está andando? Eu falei, doutor, eu tenho uma mente sadia. Eu tenho uma mente sadia, por isso que eu ando. Porque eu tenho uma mente sadia. Ele falou, da condição que a senhora está, nem sei como que a senhora está andando. Eu falei, mas eu sei. Por que que eu estou andando? Porque a minha mente, ela não está focada na minha dor. A minha mente está focada em Cristo. Aleluia. Dói, irmãos. Tem dia que dói. Não vou negar para vocês. Tem dia que dói. Dói tudo. Dói o joelho, dói as costas, dói os rins, dói a cabeça. Mas eu estou lá, Senhor, cuida da minha alma. Cuida da minha vida. Cuida, Jesus. Me levanta, me sustenta. E isso é tão maravilhoso, irmãos, a gente sentir essa presença de Deus. Deus te levantando para você fazer as coisas. Que às vezes você pensa assim, hoje eu não vou dar conta de fazer nada. Deus te sustentando, sabe do quê? Na graça. Porque eu entendi que a graça dele me basta. Basta, irmãos. Mas eu tenho que admitir isso na minha vida. Eu tenho que aceitar isso, vocês sabiam? Eu não tenho que falar só de boca para fora. Porque quando Paulo, ele resistiu todas as dores, prisões, em nome do Evangelho, Paulo trazia consigo a graça de Deus. Ele trazia com ele, irmãos, a graça de Deus, que fazia aquele homem suportar tudo pelo Evangelho. Em busca de quê, irmãos? Em busca de uma eternidade com Deus. Porque Paulo, ele não queria méritos nessa terra. Paulo, ele não queria bens. Paulo, ele foi um homem que ele se desvinculou de tudo. Não que nós não podemos ter, irmãos, a gente pode vestir a melhor roupa, nós podemos calçar o melhor calçado, nós podemos desfrutar da melhor mesa, nós podemos ter a melhor casa, porque é um talento, é um dom de Deus abençoar os seus filhos, mas nós só não podemos apegar as coisas deste mundo. Nós não podemos ter apego. Porque eu não sei o dia que Deus vai me chamar. Eu não sei o dia que Deus vai me buscar. Vai que eu estou apegado a alguma coisa, né? Então, quando Paulo nos estimula a nós perseguirmos persistente, ele quer falar dessas coisas com nós, né? Que eu posso ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. De sentir que eu não sou dono de nada. Eu não sou dono de nada nessa vida. Porque da mesma forma que eu vim, eu vou voltar. Da mesma forma que o Senhor me deu vida, um dia Ele vai levar o meu fôlego de vida. Né? E hoje a gente vê, por lugares que a gente passa, a persistência diária das pessoas em buscar bens materiais, buscar mudar a sua vida, a sua aparência. Esses dias eu orei para uma mulher, ela é uma advogada muito requisitada, tem um nome muito grande. Quando eu olhei nela assim, irmãos, que eu vi a transformação que o dinheiro é capaz de fazer, e a alma doente, eu fiquei assim triste, porque eu vi que aquela alma estava doente, mas a aparência física dela estava toda transformada, sabe? Porque o dinheiro compra essas coisas, não é verdade? O dinheiro compra tudo aquilo que o material pode fazer, mas o dinheiro, irmãos, ele não compra a cura de uma alma. A cura de uma alma, ela não se compra com dinheiro. E quando Paulo, ele nos induz a permanecermos fiéis, é porque ele sabe que muitas coisas nós não precisamos aperfeiçoar a nossa vida nessa terra, para nós termos singeleza de coração, para nós andarmos com Deus. É bom a gente estar bonito, irmãos, mas você não precisa transformar a sua aparência, porque essa aparência foi Deus que nos deu. Eu falo que nós somos as mulheres mais bonitas do mundo. Irmãs, eu sou gordinha e eu me sinto linda. Eu falo, gente, eu não estou nem com gordura não, eu estou pelejando para me perder peso. Mas se eu não perder, Deus vai me levar desse jeito. Eu olho no espelho, eu me sinto amada por Cristo. E nós não podemos perder a essência dos nossos valores, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos as rosas mais preciosas da existência desta terra. Não importa idade, não importa corpo físico, não importa cabelo, não importa nada, irmão. Deus nos fez assim, Ele nos fez com essa singeleza. É uma moldura perfeita, nós somos a moldura perfeita da criação de Deus. E quando Paulo nos instrui, até nesses cuidados Ele nos instrui, para nós não mudarmos a nossa essência em Cristo. Porque nós temos uma essência que foi aperfeiçoada. Você tem que gostar do seu cabelo, você tem que gostar da sua sobrancelha, você tem que gostar do seu corpo, você tem que gostar do seu pé, você tem que gostar do seu nariz, você tem que gostar de tudo em você. Hoje a mulher perde os valores porque ela se sente desvalorizada. Porque às vezes, né, essas estéticas estão mudando a aparência da pessoa.
Mas essas pessoas, irmãs, são as pessoas mais doentes que existem. São as pessoas mais doentes que existem. Porque elas perderam a sua identidade em Cristo. E nós não podemos perder a nossa identidade em Cristo, que é sermos como Deus nos formou, como Deus nos fez, como Deus nos programou para que nós fôssemos. E nós somos mulheres, irmãs. Aqui tem irmãos também, homens, que você tem que olhar no espelho, você tem que se sentir bonito. Você tem que se sentir um príncipe na presença de Deus. Porque nós somos filhos, nós somos herdeiros do Senhor, irmãos. Então Paulo, quando ele trata ali a igreja de Filipenses, Paulo ele adverte a igreja em vários sentidos, porque tudo isso muitas vezes faz a gente perder a comunhão com Deus, não faz, irmãos? A pessoa muitas vezes ela se sentir desvalorizada, ela se sentir feia, ela se sentir gorda. Eu falo assim, ó, eu entro em qualquer lugar, irmãos, qualquer lugar, eu não tenho vergonha de andar na sociedade. Eu entro em qualquer lugar, me coube, eu estou lá dentro, sabe? Se me dá a oportunidade, eu ainda falo do meu pai, porque eu não tenho vergonha de expressar a alegria que eu tenho, de saber que eu estou caminhando para o alvo que é Cristo. Eu não tenho vergonha de expressar a gratidão que eu tenho, de o Senhor ter me aceitado, uma pecadora, porque Ele me aceitou, Ele que me resgatou, Ele que mudou a minha identidade, de uma mulher fracassada, de uma mulher sem esperança, de uma mulher sofrida, de uma mulher que teve dias que eu tinha só mandioca na mesa para me dar para os meus filhos. Eu vivi uma época tão difícil de escassez da minha vida, que os meus filhos sabiam comer mandioca de todo jeito. Era mandioca frita, era mandioca cozida, era mandioca com leite. Irmãos, eu aderi na minha mesa, porque eu estava doente, desempregada. Foi uma época muito difícil da minha vida. E a gente que é criado sozinho praticamente, todo mundo da minha família, né, Leite, passando dificuldade, que a gente toda a vida foi muito humilde, pobre mesmo, irmãos. Eu já morasse num quarto, que durante o dia eu tinha que levantar a esteira da cama, para colocar o colchão, para eu e meus filhos ficarem ali. E eu tive um problema de enfermidade, que eu tenho problema de hernia de disco, tive travei a coluna, o INSS não me pagava. E teve quase um mês, mais de um mês, irmãos, já tinha uma plantação de mandioca assim no fundo, acabava as coisas, mandioca para cá, mandioca para lá, e fazia mandioca, e que bebe de mandioca, é mandioca frita, é mandioca assada. Então assim, eu tenho muita plasticidade em criar receitas na minha cabeça, e nós não passamos fome, até que um dia o Senhor levou uma provisão na minha casa. Deus usou o irmão, e falou com ele, de repente aquele irmão chega lá na minha casa com a provisão, porque eu estava orando, pedindo ao Senhor que Deus trouxesse um socorro para a minha vida. Eu tenho muitas experiências de receber milagres na minha porta. E aquele dia, irmãos, eu fui fazer uma comida lá e o gás acabou. E eu orei e disse, Senhor, não deixa que esse gás acabe, porque eu não tenho condição de comprar ele agora. E aqui ficou pouquinho fogo, irmãos, pouquinho fogo. E isso ficou quase uma semana. Aí um dia de sábado eu estou lá, porque eu morava no fundo de uma igreja, estou lá orando, glorificando a Deus, né, com os meus perrengues lá. Tinha dia que chorava, porque a gente quando está em luta, a gente é muito errado. Eu tenho experiências com Deus por isso. No lugar de se adorar, você faz reclamar, a gente torna reclamão, você fica só reclamando. O espírito da reclamação, da murmuração, muitas vezes nas lutas, ele é constante na nossa vida, e a gente tem que aprender a vigiar. E eu aprendi a vigiar. Deus foi me ensinando aos poucos a ter vigilância. Porque, irmãos, quanto mais você reclama, mais a situação fica diversa. Quanto mais você murmura, mais o inimigo ama, mais ele trabalha contra você. E eu lá reclamando, mas Deus foi misericordioso. Chegou o irmão lá, mas a esposa dele, nós estávamos lá em casa, Deus tocou no nosso coração, da gente vir aqui trazer uma oferta para a irmã. Irmãs, era o dinheiro do meu gás. A hora que ele entrou dentro de casa, passou um pouquinho, eu fui fazer um café, o gás acabou. Deus foi misericordioso comigo naquele momento. Fora o pão que ele trouxe para os meus filhos, e a oportunidade de eu trabalhar na casa da mulher dele uns dias, para que eu mantesse a minha despesa. Então assim, irmãs, milagre Deus faz todo dia. Só que Deus, ele quer que nós sejamos transformados pelo poder da sua palavra, porque poder para fazer ele tem. Ele tem. Deus, ele tem poder para fazer coisas que nós nem imaginamos. Porque eu acho que às vezes a nossa mente não é capaz de filtrar a grandeza do poder da existência dele nessa terra.
E nesse tempo de agora, Deus tem nos despertado para nós entendermos que as maravilhas, os sinais, os milagres precisam voltar a acontecer. Eles precisam voltar, irmãos. Porque quando Paulo, ele traz esse ensinamento para nós ficar firmes no alvo que é Jesus, ele quer dizer para nós que o nosso Deus não mudou, que a essência dele vai continuar a mesma. A palavra dele, ela vai ser fiel até o fim. Até o fim, irmãos, ela vai ter a mesma validade, ela não vai mudar em nada. E onde a gente passa, eu vejo uma coisa, irmãos, que hoje eu me preocupo muito. As pessoas hoje, elas não têm discernimento de alimentar da palavra do Senhor. Elas não têm esse discernimento. Irmãos, está aqui, ó. Toda vida eu li muito a Bíblia, só que eu não estudava a Bíblia. E de uns tempos para cá, Deus veio me dar um despertamento para mim estudar, para me alimentar. Isso aqui é um alimento que ele precisa ser diário na minha vida e na sua vida. Você não pode só folhear ela e buscar um salmo ali que vai adequar a sua vida, né? E você vai achar que tudo está lá dentro daquele salmo, não. Respeito muito o livro de Salmos, é um dos livros mais preciosos da Bíblia, mas aqui, irmãos, tem um plano de propósito de obediência. A palavra de Deus, ela precisa ser obedecida. O princípio da nossa vida é obediência. Para nós alcançarmos esse alvo, para nós vivermos esse propósito de tudo que tem aqui, para a minha vida e para a sua vida, nós precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. Nós precisamos buscar esta instrução de retornar à obediência da palavra de Deus, para nós vivermos os fundamentos daquilo que ela tem para mim e para você. Porque não existe outro caminho. Não existe como você mudar nada dessa palavra. Não tem, porque nós não temos essa permissão diante de Deus, e nós não temos como mudar, porque aqui existe a lei da sabedoria divina, que não se compara à nossa mentalidade humana. Então, irmão, se você não tem hábito, se você não tem costume, mas eu creio que os irmãos têm, porque agora que eu cheguei aqui, eu vi um movimento de oração. Irmãos, uma das coisas que eu acho mais bonito é mulheres empenhadas ao reino. É mulheres que dedicam tempo à obra do Senhor. Mulheres que deixam sua casa, os seus afazeres, para estar aqui orando ao Senhor, irmãos. Uma das coisas que eu mais amo, é de saber que ainda existe esse pequeno monte de graveta aqui para incendiar a terra. Sabia que nós incendiamos a terra? Pode ser pouquinhas mulheres, mas nós estamos aqui como gravetinhos, né, para pegar fogo, para incendiar essa nação brasileira, que é tão pecaminosa. A sua oração aqui, mas você não sabe o poder que ela tem. Porque quando nós oramos, o céu se manifesta, a glória de Deus se manifesta na terra. Então a minha oração, às vezes você vem por causa de uma necessidade, mas você não sabe o que você está semeando aqui. Você não sabe o que você está semeando nesse ministério, no meio da sua família, da sua casa, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Porque aonde a gente não vai, a nossa oração vai. O fluir do Espírito Santo, demais decai, ele manifesta através da nossa vida, irmão. Então esse tempo aqui, é uma qualidade de preciosidade muito grande na presença de Deus. Esses frutos aqui nós vamos colher deles. Se nós não colhermos aqui, nós vamos colher na eternidade com o Senhor. Porque Deus vai te lembrar. Tal dia você estava lá prostrado, orando, adorando. Eu fiz isso por causa da sua oração. Então, irmãs, a conquista é em Cristo. Que o meu maior foco, que o seu maior foco nesta manhã de hoje, seja o alvo de uma vida de redenção com Cristo na eternidade. Por mais que a gente deseje muitas coisas aqui, eu quero dizer para você que Deus, ele vai suprir todas as suas necessidades em Cristo. Deus, ele supre, irmãos, todas as nossas necessidades em Cristo. Aquilo que você necessitar, você pode ter certeza que Deus tem o tempo certo para fazer. Mas que a gente não perca o foco do nosso alvo, que seja Jesus. De vivermos na eternidade com Cristo. Eu estou numa luta, e eu vou até colocar minha luta aqui diante dos irmãos, que eu não tenho vergonha de expressar as minhas dores diante da igreja. A minha filha cristã, uma mulher cristã, porque o meu genro ainda não aceitou Jesus, ainda não é crente, ela, contra a palavra de Deus, que eu sei que é contra a palavra,
quer separar do meu genro. Então eu estou nessa batalha aí com o Senhor, né? Para que Deus não permita. Porque tem pessoas, irmãs, que você não obriga ela a aceitar Jesus. Você não obriga, você só ora por ela, você só intercede por ela. Porque aquilo que o Espírito Santo não fizer, irmãos, eu não faço através da minha palavra. Eu não faço. Porque eu ganhei todos os meus filhos para Jesus orando. Eu ganhei todos os meus filhos para Jesus em oração, em consagração. Eu trouxe os meus filhos para perto de Deus, irmãos, em oração. Em oração, sabe? Porque eu via que muitas vezes a força da minha voz não fazia diferença na vida dos meus filhos. Eu vou contar rapidinho para terminar o testemunho do meu filho. Eu tenho um filho mais velho, é o que me trouxe para aqui para Anápolis, né, juntamente com a minha família. Ele ia para a igreja, mas ele bebia tanto, irmãos, mas ele bebia, meu filho bebia. Meu filho bebia tanto, mas tanto, ele era um homem perdido na bebida. Meu filho, por causa de amigos, trabalho, ele foi garçom há muitos anos e ele se envolveu muito com bebida, conhecia a palavra de Deus, mas ele não sabia apartar da bebida. Ele era daqueles crentes que domingo ele estava na igreja, mas sábado ele estava no boteco, bebendo todas, bebia muito mesmo, irmãos. Pensa num homem que bebia. E eu comecei a sofrer por causa daquilo, né? Porque a gente sofre, não é seu, mas Deus permitiu você carregar no ventre, né? O zelo, o cuidado, quem tem que ter é você. Enquanto a gente viver, você tem que ter zelo, cuidado pela criação que Deus permitiu no seu ventre. E a minha nora muito atribulada, muito nervosa, muito triste, muito contristada, porque um homem que chega bêbado dentro de casa, a família não tem paz, não tem alegria, né? O homem não tinha hora de chegar. E eu orando, aí eu falei para a Aline, vamos fazer uma campanha lá no Morro Capoava. Nós fizemos campanha, orando. E tinha dia que dava vontade de eu ir lá no boteco, bater dele, sentar a cadeira na cabeça dele. Dava mesmo, irmãos, eu não minto não. Um dia minha nora me ligou, quase 1h da manhã, o Ângelo chegou. Eu vou ligar para ele, falei assim, oi, porque ele atende. Ele pode estar em qualquer lugar, se eu ligar 2 vezes, ele atende. Aí eu liguei. Aí custou ele atender. Eu falei, me fala aí onde você está. Pra quê? Eu falei, eu vou ir quebrar tudo pra você pagar, para ver se você cria vergonha na cara. A gente é impulsionado pela nossa vontade, não é, irmãs? A gente não quer fazer isso. Fiz, aí ele, não, já estou indo embora. Eu pensei, sabe, e ele não responde, mas fica nervoso, né? Aí brigou com a minha nora, porque ela me ligou para contar que eu não tinha chegado, e vai para cima dela, né? Aí eu falei, Aline, sabe uma coisa? Vamos fechar a nossa boca, vamos orar. Vamos falar com Deus, né? Ou Deus transforma ou Deus leva. Irmãs, eu não tenho medo de perder um filho para Deus. Não tenho. Eu amo muito meus filhos, mas eu prefiro perder eles para Deus do que perder eles para o diabo. Eu não tenho. Eu sou uma mãe muito amorosa. Eu amo os meus filhos, mas eu falo, Senhor, eu prefiro perder eles para o Senhor do que perder eles para as trevas. E falei sobre isso com meu filho para Deus. Falei, Senhor, não deixe que ele se perca, porque ele conhece a sua palavra. Nós fomos para o monte, eu e minha nora, e fizemos campanha. E um dia ele chegou lá na minha casa, descabriado, sabe? Aí ele sentou, aí uma voz falou para mim, hoje você vai falar tudo que eu te mandar. Aí eu falei, podemos conversar? Ele falou, depende. Irmãos, falar a verdade, eu nem sei o que eu falei, porque não foi eu que falei, aquele dia não foi eu. Muitas vezes foi eu, e virava afrontamento. Vigia sua boca quando você quiser falar. Isso aqui está servindo para alguém aqui hoje. Só fale quando Deus te ordenar. Se Ele não te ordenar, não abra sua boca. Porque o inimigo, ele tem poder. Se a gente falar que ele não tem, a gente está mentindo. De fazer das nossas palavras contenda. De fazer da nossa boca um instrumento de intriga. E naquele dia, irmãos, não foi eu que falei, porque eu sei que não foi. Aí a hora que eu terminei de falar, ele falou assim, mãe, eu não dou conta de parar de beber. Eu falei, dá. Você sabe por que você dá? Porque você não nasceu bebendo. Não foi assim que Deus te fez. Deus não te fez para você ser um homem embriagado aí pela rua, deixar sua esposa, sua filha dentro de casa e não ter hora para chegar. Você acha, meu filho, que Deus, Ele vai te abençoar nessa condição pecadora que você está? Deus não vai te abençoar, Anderson. Deus vai, você está criando oportunidade para você perder a sua salvação, porque uma hora o inimigo pode tragar a sua vida e você não vai morar com Deus, você vai para o inferno. Aí ele calou, chorou muito. Ele falou, mãe, eu vou parar de beber. A hora que ele falou isso, eu falei, que os anjos digam amém. Irmãs, eu não sei. Eu sei como, né? Não posso falar que não sei.
Deus fez uma transformação tão grande na vida desse homem. Hoje não entra uma bebida na casa dele. Não entra, irmãos. E se tem, não convida quem bebe para ir na casa dele. O cunhado dele mora em Tiltaba, vem passear, quer beber? Vá para o boteco, aqui na minha casa não entra. Ele é membro da Igreja Vida Nova. Ele trabalha em todas as áreas da igreja. Meu filho trabalha, ele dedicou a vida dele a todas as áreas da igreja. Ele está na cozinha, ele está na portaria, ele está lá no ministério de oração, ele está no lugar, ele está lá envolvido, irmãos. Por isso que eu falo que quando a gente fecha a boca e deixa Deus falar, o próprio Deus faz por nós. O próprio Deus toma as rédeas da situação, como Paulo aqui nos ensina, né? E ele faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Então que essa palavra hoje ela sirva de inspiração para nós, a vivermos silenciosas, mas na presença do Espírito Santo de Deus. Que tudo que você quiser, você coloque no joelho. Se você não conseguir ajoelhar, ore deitada. Se você não conseguir deitar, ore sentada. Se lance no chão. Porque não é a maneira, é aqui, é a intimidade que sai de dentro para fora, com o nosso Criador. É a comunhão da nossa vida com o reino, através da graça de Deus, irmãos. Quem que libertou o meu filho? A graça de Deus. Foi a graça do Senhor que manifestou na vida dele e que fez a transformação que eu jamais poderia fazer. Porque a minha palavra, por mais que ele quisesse me obedecer, ela não tinha validade. Mas quando o Espírito Santo tocou lá naquela mente, naquele coração, aquele homem resolveu se render a Cristo. E quem tira os nossos fardos pesados? Quem desata os nós de Satanás da nossa vida? É o poder do Espírito Santo de Deus e da palavra dele. E hoje quando eu olho para ele, irmãos, eu digo, Senhor, se o Senhor quiser me levar, eu estou em paz. Porque eu posso dizer com toda a legalidade em Cristo Jesus, temos falhas, temos sim, mas nós estamos buscando um aperfeiçoamento para a nossa vida todo dia. Nós buscamos nos aperfeiçoar em Cristo, porque nós estamos aprendendo essa caminhada que você vai aprender todo dia com o Senhor. Nós somos sujeitos a errar toda hora. A gente é sujeito a tropeçar toda hora. Mas quando você vê que o irmão está tropeçando, que o irmão está tropeçando, que o irmão está triste, que o irmão está doente, vai lá, ofereça o seu ombro, ofereça a sua oração. Muitas vezes até um abraço, irmãos. Muitas vezes até você chegar numa pessoa aqui dentro da igreja, abraçar ela. Dá para ela o cuidado, o carinho, que você sabe que Cristo está te dando é suficiente para aquela dor passar. Porque muitas vezes não são as nossas palavras, são as nossas atitudes em Cristo que pode mudar essa geração, que pode mudar a nossa nação, que pode mudar a nossa casa, os nossos filhos, que pode mudar os nossos sonhos, para nós vivermos com algo que é Cristo e encontrarmos com o Senhor na eternidade um dia. Aleluia. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu quero pedir ao Senhor que Ele me dê força, porque eu gosto muito de trabalho de oração, eu gosto muito de reunião, né? E o dia que o Senhor me der a oportunidade, o pastor falou da campanha da família, eu quero vir aqui pelejar pelo lar da minha filha. Amém. Pelo lar da minha filha, né? O meu genro, irmãos, ele não é cristão, mas ele é frequentador da igreja. Mas ele não se decidiu ainda, né, por Jesus, mas eu creio que da mesma forma que Deus trouxe todos os meus filhos, Ele vai trazer ele para perto, né? E eu estou orando muito, porque hoje ele está aqui em Anápolis e trabalha fora. E minha filha falou que não queria mais ele, mas tem 2 filhas, uma família. E eu, assim, fico muito triste, né, irmãos? Porque a separação não agrada a Deus, né? Você não pode jogar uma coisa fora porque a pessoa tem um defeito. Você não pode jogar uma pessoa fora porque ela não é perfeita, né? Então a gente precisa aperfeiçoar a nossa vida em Cristo e saber perdoar a fraqueza do outro, né? Então quando os irmãos forem orar, eu oro pela casa da minha filha, ela chama Andressa, pelo meu genro que chama Rones. Eu quero ver se dá para mim fazer a campanha da família, para mim estar depositando a vida deles aqui no altar do Senhor, né? Porque quando a gente está aqui, Deus trabalha, né? E eu queria convidar as irmãs para ficarem de pé, para a gente estar podendo fazer uma oração de agradecimento, né, a Deus por nós estarmos aqui nesta manhã. Eu quero dizer para você, que a palavra do Senhor, ela soe dentro do seu coração. Que você se identifique com a palavra do Senhor, porque eu sou apenas uma pecadora.
mas eu falo aquilo que Deus coloca dentro da minha alma, porque eu tenho sede da justiça de Deus nessa terra. Não importa a maneira que você chegou aqui, não importa o problema que você tem no meio da sua família, não importa a aflição que o mundo muitas vezes te propõe lá fora. Saiba que nós temos um alvo que é Cristo, e Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é presente na minha vida e na sua vida. Pai, eu quero te louvar nesta noite, nesta manhã, Senhor. Eu quero te agradecer pela oportunidade de poder estar aqui na quarta igreja, Pai, neste trabalho, que estão todas essas irmãs envolvidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo despertamento que o Senhor tem trazido a esta obra. Muito obrigado, ó Deus, por esta manhã com Deus, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por este sábado, onde eu sei que as irmãs têm o privilégio de estar aqui na sua presença, Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue sendo o guardião desta casa, que o Senhor continue abençoando os pastores, os presbíteros, os obreiros, ó Deus, esta equipe de mulheres, ó Deus, todos os trabalhos que são designados, ó Deus, à quarta igreja. Eu quero te pedir nesta manhã, Senhor, que o Senhor derrame da graça, do poder do Teu Espírito Santo, para fazer acontecer coisas grandes, extraordinárias no meio da sua igreja. Ó Deus, libera nesta manhã de hoje cura, libera, Senhor, nesta manhã prosperidade para a nossa vida espiritual, libera nesta manhã, Pai, paz para os nossos corações, libera, Senhor, porque eu sei que o derramar da sua graça, Ele se manifesta sobre a sua igreja, Pai. Eu quero te agradecer pela vida do pastor Israel, eu quero te agradecer pela vida da Lia, pela equipe do louvor, Senhor. Hoje eles testificaram aqui que precisam de mais pessoas, ó Deus. Eu quero te pedir que o céu se abra nesta função, Senhor, para que esta casa, Senhor, ela possa apresentar o melhor louvor nestes sábados com Deus, Pai, diante do Senhor, Pai, porque tudo que acontecer aqui, Senhor, será para a glória do Senhor, Pai. E eu já quero te exaltar, eu já quero te engrandecer, porque eu sei que o Senhor é o Deus de poder e autoridade sobre todas as coisas, Pai. Basta, Senhor, a Tua presença em nosso meio nesta manhã, decanta, alegra corações aqui, que precisam sair transbordando de alegria, Pai. Multiplica as ofertas, multiplica os dízimos desta casa, Senhor, para que esse trabalho, ele seja abastecido, Senhor, com bênçãos repartidas, ó Deus, segundo o propósito que há no coração do Senhor para esta obra. E assim nós oramos a Ti e te agradecemos, em nome de Jesus, amém.